Olá, bem-vindos ao Alma Literária. Nesse segundo episódio, eu vou ler um capítulo do primeiro volume da trilogia do Rei, Crônicas de Alma e Sangue, A Rainha Prometida. Eu fiz uma enquete no Instagram e o pessoal disse que sim, que eu lesse um capítulo do livro, mas como ninguém pediu um capítulo específico, eu resolvi ler o capítulo 18, que tem como título A Estranha. Esse capítulo é o primeiro encontro de Ariel com Arishiva. Eu vou iniciar a leitura, mas antes eu queria falar uma coisa com vocês. Eu vou manter o meu podcast falando sempre sobre livros, filmes baseados em livros, séries baseadas em livros. Eu vou tentar bater papo com alguns escritores que eu conheço, que eu já estou chamando para a gente fazer programas juntos, certo? Aí assim, à medida que eu for fazendo isso, eu vou anunciando. Isso está um pouco novo ainda para mim. Eu espero que vocês me perdoem se eu cometer algum erro. E se os podcasts não estiverem muito longos, como vocês estão acostumados, é porque assim, eu estou me adaptando a essa nova plataforma, tá certo? Eu vou iniciar agora a leitura e espero que vocês gostem. Crônicas de Alma e Sangue, capítulo 18, A Estranha. O pergaminho com a imagem da futura rainha estava agora protegido por uma linda moldura e repousava sobre um cavalete nos aposentos do rei. Ele a mantinha próximo à sua mesa de trabalho. Era como se seus olhos estivessem sempre sobre ele, como se o vigiassem. Aquela criaturinha pálida e frágil pairava sobre eles, mesmo quando o rei a ocultava sob um manto de veludo, afinal, ele só dividia sua imagem com Togo e mais ninguém. Ela já parecia governar parte de seu mundo. Togo o vinha mantendo lúcido e protegido e sob controle. Os segredos que ele conhecia sobre o passado da rainha foram enterrados no fundo da sua mente. Os primeiros meses daquele ano foram os mais difíceis. O rei saía todas as noites buscando encontrar a vampira que seria sua rainha. Segundo ele, ela estava em Paris. No entanto, voltava frustrado, aborrecido e cheio de dúvidas por não conseguir encontrá-la. Resolvido a ocupá-lo, tomou algumas medidas e, para sua surpresa, funcionou. Mais um sinal das mudanças. Escolheu entre as muitas vampiras que se ofereciam para servi-lo e as introduziu em seus aposentos. E ele as recebeu. Ele quase sempre as rejeitava, preferindo a solidão. Aceitá-las, aquilo sim era novo. As escolhidas sabiam que não deveriam pretender mais do que aquela noite, mas tinha quase de arrancá-las do quarto na noite seguinte. Ariel sabia satisfazê-las plenamente, e a si mesmo. Aqueles encontros o nutriam, acalmavam. Ele mantinha contato com Cara sempre que podia, mas nada revelou sobre sua busca. Temia perder tudo. Libertar Cara de seu compromisso seria loucura. Durante algum tempo, a ideia de continuar buscando tal vampira lhe pareceu aceitável, mas o fracasso começava a pesar. Acreditava fugindo dele. Por que insistir? Cara era sua prometida agora, bastava chamá-la e juntos fazerem os votos e teria sua rainha. No entanto, encontrar Isobel libertaria Cara e Janquima. Era o momento de ser generoso. Togo compreendeu que, como sempre, ele agiu com o coração justo que possuía. O contrato dava a Cara liberdade até que o rei a chamasse. Mas, quanto isso afetava a lucidez de Ariel? Ele não fazia ideia. Ariel jamais se renderia. Ele iria lutar por aquela pequena chance de ser feliz até seu último suspiro de vida. Depois de 2000 anos, tudo perde o sentido. 2 noites atrás, algo mudou. Sentiu o sangue da vampira chamar por ele. Mas por que somente agora? Estivera ela adormecida e só agora estava desperta? Era uma hipótese. O coração da vampira batia e o de Ariel respondia. E juntos, num único ritmo, eles se ligaram. A esperança voltou a tocar o coração do rei. Os dedos de Ariel estavam entrelaçados nos cabelos loiros de Isobel. Longos, sedosos, fios escorregavam por sua palma.
Ela estava de costas para ele, mas sabia ser ela a sua presença. Tocou no seu ombro e virou. O rosto, os olhos, era ela. Não sorria, mas estava mais receptiva a ele e deixou que segurasse sua mão. Aproximou-se dela e tocou sua face delicada. Ela passou sua mão sobre a dele de modo carinhoso. Ariel piscou, sentiu uma pontada de dor. Só então fitou sua mão e viu as veias negras. Algo tomava seu corpo. Voltou a vista para a vampira e viu coberta por véus negros. Ariel despertou de um salto, sufocado, sentindo o corpo pesado, dolorido. Ouviu um soluço. Alguém chorava. Fitou o leito e viu as duas vampiras que horas atrás possuiu. Elas agora dormiam exaustas. Afastou seus corpos e saiu do leito. Vestiu seu roupão de seda. O piso frio de mármore não o incomodava. Foi para a janela e fitou a noite, ainda estabelecida. Sentiu o cheiro da chuva que se aproximava, trazida pelo vento, das rosas espalhadas nos canteiros aos seus pés. Podia ouvir os insetos, os pequenos roedores. Adorava aquele jardim. Era uma fonte de prazer e bem-estar para ele. O cultivava há séculos. Havia algo na terra, nas diversas espécies de plantas ali crescendo e morrendo continuamente, que alimentavam sua alma com algo muito precioso, amor. Quando as primeiras gotas caíram sobre o jardim do château, Coucher du Soleil, ele sorriu. A brisa fria tocou seu rosto, molhou sua pele, a seda do roupão. As mãos fortes estavam apoiadas sobre o parapeito de mármore rosa. Fitava a chuva, cortando a escuridão, quando ouviu novamente o soluço. Podia sentir o sabor das lágrimas. Tocou o rosto e sentiu a face úmida. Chuva? O que estava acontecendo com ele? Fitou a lágrima cristalina nos dedos. E, por fim, algo na carne do poço exposto chamou sua atenção. Percebeu algo novo. Suas veias estavam escuras. Algo estava muito errado. Examinava os braços quando viu a varanda se desfazer no ar. No lugar, materializava-se uma parede de ladrilhos azuis e brancos. Viu o box de vidro, a banheira cheia de água morna, junto à pia uma jovem mulher. A sacada, o chateau, desapareceu. Ele agora estava dentro de um banheiro e via uma jovem mulher fitar o espelho. Vestia apenas um roupão branco atoalhado, estava descalça. A julgar por suas pernas bem torneadas, não era muito alta. O rosto, pequeno e úmido pelas lágrimas, estava refletido no espelho. Ariel notou de imediato as linhas clássicas, o desenho harmonioso da boca levemente carnuda. As maçãs do rosto eram suaves, mas seus olhos eram cor de âmbar. Uma mulher rara. Isso conferia-lhe um toque exótico, felino. O vampiro moveu-se pelo quarto. Precisava vê-la melhor. Eram os olhos. Eles davam a ela aquela magia delicada. Ela soluçou novamente e os longos cabelos castanhos cobriram o rosto. Ela os afastou impaciente. Ia ficar com o rosto inchado de tanto chorar. Foi quando ele sentiu. Algo maculava a juventude, a beleza, a saúde. O pranto a venceu. Era sacudida por soluços e se segurava na pia. Ao vê-la se deixar cair no chão do banheiro, a fitou intrigado. Por que ouviu seu choro enquanto dormia? Por que estava ali? Seu corpo tremia sob a força dos soluços. Agarrou os joelhos e se encolheu. Ele se aproximou, se abaixou e ficou bem à sua frente e a observava chorar, percebendo a doença que lhe devorava a juventude. Um câncer. Era possível perceber que tentava recuperar o autocontrole. Secava o rosto com as costas das mãos. Pareceu-lhe frágil e solitária. Quase infantil. O cabelo caía sobre o rosto. Ela o afastou, mas o gesto a fez perceber algo. Entre os dedos haviam fios agora. Deslizou a mão sobre a cabeleira e outro chumaço veio entre seus dedos. O silêncio foi absoluto e revelador. Seu organismo estava respondendo ao tratamento de radiação. Um segundo se passou antes que ela se erguesse do chão. Ariel se assustou e caiu de bunda no chão. Ela revirou as gavetas do pequeno móvel sob a pia.
Quando achou, parou. Fitou o rosto inchado e triste no espelho, a tesoura. Porém, quando a ergueu pronta a cortar a mecha que segurava na mão esquerda, foi impedida. Não faça isso. A voz de Ariel a fez parar e olhar para o lado. Seus olhares se encontraram. Ela o ouviu e viu. Como era possível? Sua reação foi de medo. Recuou trêmula e segurou a tesoura, agora como arma de defesa. No olhar, muita tristeza, dor, medo, certamente, mas nenhum traço de rendição. Ela lutaria até o fim, se fosse preciso. O coração de Ariel se contraiu. Sabia que seu corpo estava no chateau, diante da janela aberta e indefeso, mas por algum motivo, sua consciência havia se transportado para dentro da vida daquela desconhecida. Não sabia ao certo como, nem porquê. O que importava agora é que não deixaria que ela destruísse a cabeleira castanha e sedosa. Ela o estudou e dentro de suas conclusões supôs que fosse um fantasma. Virou o rosto de modo decidido, como se ele não fosse nada, e cortou o primeiro pedaço da longa madeixa. Pare, ordenou altivo. Quem pensa que é para me dar ordens? Fantasma idiota, saia, vá embora. Vá embora. Ela rugiu, dirigindo-se a ele. Onde morreu, afinal? No motel? Disse, fitando o roupão de seda negra, que era a única roupa que ele usava. Ariel Simon se impertigou e arrumou o roupão de seda sobre o corpo. E quando falou, foi como o rei que era. Eu mandei parar, ordenou e avançou sobre ela. Cortá-los não vai mudar o seu fim, só vai roubar um pouco mais de quem é. A revelação a deteve por um átimo de segundo, o rosto magoado pela verdade. Ele se arrependeu por ter dito aquilo. Não estava acostumado ao convívio com mortais, que temem a morte e a evitam, ou seus aspectos mais reais e dolorosos. Ele vivia rodeado por outros imortais, como ele mesmo. Fazia muitos anos que não se dava ao trabalho de falar com um mortal. Possuía doadoras de sangue ou matava pelas ruas sem se preocupar. A frieza lhe era familiar, normal. Os mortais têm uma tendência a serem indulgentes. Ela, como a grande maioria, deveria preferir as mentiras piedosas. Já mandei parar, criaturinha teimosa, ele disse ao vê-la erguer a tesoura por mais uma vez. O tom imperioso, majestoso, a irritou muito mais do que ele poderia supor. Aborrecido demais para se conter, Ariel se colocou à sua frente. Seus olhares se encontraram novamente. Fitou o rosto úmido pelas lágrimas, as lágrimas que o acordaram, que eram tão salgadas, amargas, que o fizeram sentir sua dor. Por um instante acreditou que fosse atravessá-la como um fantasma, afinal não estava em seus sonhos. Tinha poderes para viajar com sua mente, entrar em sonhos, falar-lhe mentalmente e a influenciar. Mas, para isso, era necessária uma ligação de sangue. Lembraria dela se a houvesse tocado. Aqueles olhos eram inesquecíveis. Se houvesse provado do seu sangue, poderia apenas se mostrar, falar, mas nunca a tocar. Solte-me, rugiu tentando se livrar da pressão da mão do estranho. Com um gemido mais de raiva do que de dor, a mulher soltou a tesoura dentro da pia. Ele a obrigou a isso com um apertão mais forte. Não vou te machucar, acalme-se, pequena. Quero apenas saber quem é e por que estou aqui. Pouco me importa quem é você, vá embora. Não foi convidado, não é bem-vindo, disse firme, com sua voz doce e irritada. Como conseguiu entrar? A casa é protegida. O vampiro deteve seus empurrões e a prendeu dentro do círculo de seus braços. Ela lutava, debatia-se e o insultava, furiosa. Mas sua resistência de nada valia. Subitamente fraquejou e Ariel a amparou. Afante, fraca, deixou a cabeça tombar sobre seu ombro. Sua saúde lhe faltou no momento em que precisava lutar. Um minuto depois, confusa, ergueu a vista e seus olhos fitaram os de Ariel. Seus olhos verdes eram como um lago profundo. Algo neles a acalmaram e ao mesmo tempo fizeram lembrar de alguém. Observou os cílios ruivos, a pele pálida, que estranhamente ainda resguardava algumas sardas.
Os lábios eram cheios, o rosto uma composição perfeita de linhas que desenhavam queixo, maçãs do rosto, testa larga e harmoniosa. Os cabelos cacheados caíam sobre seus ombros, sobre as orelhas em desalinho. Mas, por que arrumá-los? Estavam perfeitos. Sua observação não estava passando em brancas nuvens. O rei deixou a jovem fitá-lo, afinal aquilo a acalmou. Pareceu, na verdade, quase hipnotizá-la, uma ave encantada pela serpente. Sequer sabia que também era avaliada. Ele viu a cor de suas pupilas suavizar e ficaram muito parecidas com a cor das madeixas que ela tentava destruir. A boca pequena, apesar dos lábios estarem pálidos, pareciam macios e convidativos. Era linda demais e, apesar dos remédios, ela cheirava muito bem. Um aroma peculiar, algo doce e suave. Não conseguiu identificar se era fruto ou flor. Mantinha as mãos dela presas atrás de seu corpo delicado, mas afrouxou o cerco aproveitando-se daquele momento de calma. Quis empurrar uma mecha de seu cabelo que escorregava pela testa e sorriu levemente ao vê-la deslizar a língua sobre os lábios secos. Com as mãos livres, ela segurou-se nos seus ombros, temendo cair. Foi instintivo. Ariel reagiu de imediato ao seu toque, bem ali, na linha da cintura. Sem que pudesse se conter, as pontas de seus caninos apareceram entre os lábios. Não foi grande coisa, pois ele tentou se deter. Tarde demais, ela viu e sentiu o suficiente para despertar daquele transe quase hipnótico. O encanto se desfez do mesmo modo que apareceu. É você, disse como se reconhecesse. É um vampiro. Não me toca, maldito sanguessuga, rugiu ruborizada. Ariel recuou com um gemido virando o rosto, os cachos cobrindo um lado da face ferida. Ela o socou ou o quê? Tocou o rosto e sentiu dor. Nos dedos havia sangue, seu sangue. Aquela pequena megera o havia ferido com as unhas. Como ousa, sua gata selvagem, rugiu furioso com os dedos sujos de sangue. Como ousa você, invadiu minha casa nu e me toca desse jeito, seu pervertido tarado, respondeu ela, sem lhe dar o respeito merecido. Pervertido? Repetiu incrédulo, rindo dela. Por um momento se perguntou se não havia sido tocada daquele modo por outro homem. A resposta parecia ser não, a julgar pela face rubra, a forma que o agrediu. No entanto, era bonita demais para não ter sido notada. Aqueles olhos, cabelos que caíam por suas costas num véu castanho dourado. Vermelha como um tomate, arfante, afinal, estava com o corpo colado ao dele e pôde sentir sua excitação. Elis lutou contra a vergonha que sentia. Ofendida, mas altiva, ela manteve o olhar firme. Vampiros não têm isso, ou tem? Resumiu em seu pensamento lógico. Afinal, ele era ou não um morto-vivo, um vampiro? O rei, o que ele fazia ali? Sequer sabia que fora uma resposta natural à sua presença e movimentos. Beleza, estiveram perto demais, e ele poderia tê-la atacado, sugado seu sangue. Ele teria sentido o aroma de seu sangue? Pensou agitada, confusa. O coração disparou, o corpo todo reagiu a ele. Sim, pervertido, insistiu, aborrecida, ruborizada. Como entrou? Diga. Vou te ensinar algumas coisas, pequena malcriada. Rápido como um raio, ele a tomou novamente nos braços, ignorando seus gritos e chutes. Ela tentou queimá-lo, mas tudo o que conseguiu era tocar o seu ombro. Ariel segurou seu rosto e ia invadir sua mente e descobrir por que estava em seu mundo. Bem, ele ia fazer isso, mas ao tê-la junto a si esqueceu completamente desse detalhe. Só conseguia sentir o calor que vinha dela, o perfume de seus cabelos, aqueles olhos fascinantes, a boca pequena e carnuda. Curvou a cabeça e ia beijá-la. Assim, a tocaria de um modo ou de outro, e aquela estranha conexão precisava ser explicada e depressa. Com um rugido de dor, Ariel a soltou e caiu ao chão. Sua peste! Não seria melhor detê-la? Radamés perguntou. Não, deixe-os se conhecerem, falou o Velvet, se dirigindo
se divertindo e muito. Radamés e Velvet olhavam a cena, estavam invisíveis. Elise e Ariel não podiam vê-los ou sentir a presença de ambos. Haviam montado uma espécie de laboratório e observavam o experimento se desenrolar. E Velvet gargalhou ao ver Elise acertar uma joelhada no meio das pernas de Ariel e o empurrar. No chão, se contorcendo, o rei a viu parada junto a ele, sacudindo as mãos. É melhor a conter, ou ela vai pôr fogo nele, disse Velvet para Radamés. Isso é culpa sua. Eles deveriam ter sido apresentados formalmente, disse Radamés, erguendo a mão e a impedindo de usar um de seus poderes. Incendia, flama conspicti. O que acontece? Por que você não está queimando? Por que você não está em chamas? Não está funcionando. Maldito. Você deveria estar queimando. Elise não entendia por que seus poderes lhe falharam. Queimando? O que diabos é você, afinal? Ficou louca? Falou ficando de pé e ainda dolorido. A mão erguida, o vampiro se viu imobilizado. Ela sorriu maligna e ao mesmo tempo moleca. Estava encantadora ali tentando queimá-lo vivo. Radamés, velho amigo, você é muito sábio e poderoso, mas não entende nada sobre paixão, amor ou raiva. E esses dois precisam de um toque especial. Falou observando o olhar de Ariel sobre Elise. Havia uma curiosidade e raiva, desejo. A apresentação formal teria feito o ruivo gelar e ela o rejeitar de imediato. Ele gosta de aventuras e de um bom desafio. E a nossa menina é tudo isso e um pouco mais. Tenha calma, logo eles vão estar caidinhos um pelo outro. Modéstia à parte, eu sei unir pessoas. Virou cupido? Perguntou Radamés sério. Não, só sei o que significa paixão, amor e sexo. Tudo bem, eu já falei o suficiente, agora é a sua vez. Não pode ser, Ariel reclamou, tentando se mover com toda a força que possuía, mas estava imobilizado. Venire, ventus, venire, sinere, solus, sentiere, relaxare, venire, num, venire, venire, venire. Uma invocação para atrair o vento. Ariel ouviu bem? Uma bruxa? Ele foi lançado contra a parede do banheiro e rugiu furioso. Maldita bruxa, reclamou, sentindo os ossos doloridos. O vento o empurrou para fora daquela sinistra visão. Caído no chão e sentindo dor nas costas e no rosto, se colocou de pé. Estava novamente em seus aposentos. A chuva havia molhado a varanda e ele estava ensopado pela chuva, frio até os ossos, com dor nas partes baixas e nas costelas. Como ela ousou? Peste, bruxa maldita! As vampiras do leito ainda estavam adormecidas. Deixou os aposentos por uma passagem secreta e caminhou através do túnel limpo e iluminado por pequenas lâmpadas amarelas. Aquilo era desnecessário, afinal, eles enxergavam muito bem no escuro. Contudo, Togo as mantinha limpas e seguras. Ao chegar em sua câmara, foi direto para o espelho de cristal no seu quarto de vestir. Haviam riscos finos e vermelhos. Foram as unhas daquela gata selvagem, mas por que não cicatrizou de imediato? Se o risco não estivesse ali, em sua face, poderia jurar que fora uma visão, como as que vinha tendo ultimamente. Buscava Isobel e bateu de frente com uma bruxa. Não viu o rosto de sua rainha. Foi alvejado por uma estranha pudica. Ver essa bruxa era novo. Pensou e tocou a face, observando o risco vermelho sumir. Tirou o roupão com impaciência e mergulhou na banheira com água quente. A cabeça apoiada numa toalha, os braços na borda, fitou o anel de rubi e semicerrou os olhos de modo pensativo. Por um momento sorriu. Tentou lembrar quando fora atingido tão baixo. Nunca. O perfume da bruxa estava em seu olfato, a textura de sua pele sedosa nos dedos de Ariel, a delicadeza do cabelo, o leve perfume. Não o identificou, era tão suave. A essa altura, ela já deveria tê-los destruído, pensou. Quase podia ver as madeixas do cabelo caindo no chão do banheiro, as lágrimas escorrendo de sua face, os soluços sacudindo seu corpo. Ela estava morrendo. Abriu os olhos e eles estavam muito claros, as presas ligeiramente visíveis entre os lábios másculos. Apertou a borda da banheira sem perceber. Mortal, delicada, moribunda e bruxa. Uma bela combinação.
Apesar das sentenças que pairavam sobre a breve existência dela, o coração era bastante forte. Ouve-o lutando ferozmente. A cor de seus olhos ficou gravada em sua mente. A sensação de tê-la junto ao seu corpo o perturbou, ao ponto de provocar-lhe uma ereção. A desejou. O corpo, o sangue, ela está certa. Você é um pervertido. Ela está doente. Falou sozinho e observando a superfície da água que cobria seu corpo nu. Isso nunca o deteve, sopesou. O vapor que se dissipava, o silêncio que o rodeava, a luta da jovem para soltar-se dele, sua respiração, o coração batendo agitado, os gemidos, os lábios entreabertos, a pupila dilatada. Desejou provar seu sangue. Por que não a beijou? Porque ela rasgou sua cara com as unhas, respondeu sorrindo. Saiu da banheira e se envolveu num roupão negro atoalhado. Foi para a câmara e se serviu de um cálice de sangue. O sorveu de um gole e depois mais outro. Buscou seu violino. Ele estava sobre a mesinha em seu estojo. As primeiras notas foram desconexas. Buscava a afinação, a melodia certa. Foi quando a melodia de Dangerous invadiu o quarto. Seu violino ultimamente vinha provando de músicas contemporâneas como aquela. Ele conseguia reproduzir qualquer melodia para seu instrumento com perfeição. Ariel era um virtuoso. A música não perdeu o toque vibrante e provocativo, apenas pareceu mais sedutora, misteriosa e envolvente nas cordas de seu violino. Era o que ele sentia, perigo. A música o dominou, de olhos fechados, movia os dedos agilmente sobre as cordas, o corpo acompanhando cada nota exigia. O que cada nota exigia, delicado e puro, forte e tão doce. Quando a música chegou ao fim, ele estava mais calmo, porém, seus olhos não. Neles, o brilho misterioso da fome. Eu preciso saber quem você é, estranha. É isso, pessoal. Terminei a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem os erros. Eu não costumo ler em voz alta, mas eu tentei ser o mais fiel possível ao texto. Por favor, deixem seus likes lá no canal do YouTube, no Facebook. Se vocês puderem, compartilhem e digam o que vocês querem. Deem sugestões. Vocês querem que eu fale sobre os livros, que eu leia mais um capítulo, que a gente converse sobre mais alguma coisa? Se vocês quiserem, deixem perguntas que eu faço um programa só para responder essas perguntas. O que vocês acham? Esse foi mais um Alma Literária. Muito obrigada pela audiência de vocês e beijos mordidos.